Olá, meu nome é Otávio Costa e estamos no Estado da Cerveja. Estamos num sítio muito especial hoje e com um convidado muito especial. O João Carvalho, praticamente quem é melómano poderá conhecer o João Carvalho, quem não é, conhece pelos festivais que organiza. O João Carvalho é o organizador do Festival Paredes de Coura, o Festival Primavera Sound, o Festival para Gente Sentada, entre outras organizações que tem dentro do mundo da música. E estamos num sítio muito especial também. Isto é o Couraíso, que o João Carvalho domina como Couraíso, que é realmente onde se faz o Festival de Paredes de Coura, que é realmente o Couraíso dele, e é o Couraíso de milhares e milhares de pessoas em Portugal, e é também para mim o Couraíso, digo-te desde já. João, muito obrigado por estares aqui connosco. Muito obrigado por estares dentro do teu ambiente, estás no teu habitat natural, mas vamos-te retirar um bocadinho do teu habitat natural e vamos falar sobre cerveja. Mas antes de mais, eu queria que tu me falasses um bocadinho do que é, o que é isto para ti. Isto é um ambiente local, foi aqui onde nasceste, não é aqui onde vives, mas isto é sempre o teu local, não é? Sim, isto é o terreno onde brincávamos quando éramos crianças, é o nosso quintal, digamos assim. É uma história de magia que começou há 27 anos atrás. Um grupo de amigos que decide passar um bom bocado e para isso faz um pequeno concerto. É exagerado chamar-lhe o primeiro festival, mas a verdade é que foi assim que tudo começou, do outro lado, onde hoje é o palco de jazz. Começamos a brincar à música, a brincar aos festivais, isto depois de vermos um evento de fado que servia precisamente para inaugurar aquela zona de praia, porque até então era mato. E Praia do Taboão, não é? A Praia do Taboão. Em 1991 a Câmara faz obras e decide inaugurar o espaço com um evento de fado, e foi na altura que eu, da forma que sempre fui, impulsivo, fui falar com o Presidente da Câmara e por que não fazer alguma coisa para a juventude. A frase é mesmo esta. E nasce assim a primeira edição do festival, que depois criou o efeito bola de neve e não mais parou de crescer. Como eu costumo dizer, é um gigante que precisa ser alimentado todos os dias, é um monstro que precisa ser alimentado, mas é assim que nasce esta história do sucesso do festival, que diz-se muito bem. É hoje um festival que nenhum melómano desconhece. É uma referência nacional, uma referência internacional, que tem essa grande vantagem de ter bandas grandes como Pixies, Franz Ferdinand, Nine Inch Nails a quererem voltar. Não é muito natural isto acontecer, mas acontece com Coura porque é um festival diferente, é um festival para quem gosta de música. E é um festival que quando as bandas estão a tocar, todas me dizem, ou algumas me dizem, se não me dizem, fazem-me chegar a informação através da nossa equipa, as bandas têm uma sensação única porque não estão a ver cabeças, estão a ver caras, não é? Fruto também deste anfiteatro. Um anfiteatro que não é assim tão natural quanto isso. Eu posso contar esta história, acho que nunca o fiz assim publicamente, mas eu tinha ido ver um concerto dos Smashing Pumpkins ao Imperial ao vivo, se não me falha a memória, em 1993 ou 94, porque o festival durante 3 edições fez-se na outra zona do recinto. E de repente o Sr. Cândido, que era funcionário da Câmara, ligou-me, na altura que não havia telemóveis e portanto a minha mãe foi a única que atendeu o telefone em casa, porque nós éramos vários amigos que fazíamos o festival e tínhamos combinado com o Sr. Cândido então vir cá em determinado dia para ver como é que queríamos o recinto, e ele apresentou-me este espaço cheio de mato, cheio de árvores que não interessavam, antes que comecem a criticar por deitarmos algumas árvores abaixo, mas havia algumas que realmente só matavam as outras. E então ele diz-me, então, como é que vocês querem isto? E eu à espera dos meus amigos que entretanto não apareciam, ou porque adormeceram, quer dizer, na altura éramos todos miúdos, porque adormeceram ou porque não atenderam o telefone, e de repente eu lembro-me do concerto que tinha visto 2 dias antes dos Smashing Pumpkins, ou melhor, que não tinha visto, porque eu estava a tentar ver o Billy Corgan e a sua banda e não conseguia, porque também não sou assim tão grande quanto isso, e o palco estava demasiado baixo. E então foi decidido quase de forma, quase não, completamente amadora, tipo, lembrei-me desse concerto e disse, epá, e por que não fazer tipo assim anfiteatro
para que toda a gente consiga ver o concerto. E, portanto, foi assim que nasce o Anfiteatro Natural, que não era assim tão natural quanto isso. Isto tinha muito mais terra e, entretanto, tiraram-se algumas toneladas de terra e é assim que nasce o Coraíso, como agora é carinhosamente chamado. E bem, tem piada que quando se está aqui com aquela mole humana incrível como há um mês atrás e quando se está aqui hoje, são exatamente dois couraísos, porque um é um couraíso de experiência, outro é um couraíso de uma experiência completamente diferente, mas está-se muito bem aqui. João, és nosso convidado também por duas razões. Estabeleci aqui, quando estava a pensar no convidado, estabeleci também uma analogia exatamente onde tu tocaste. O Festival de Paredes de Coura começa há 27 anos atrás e tentei estabelecer uma analogia para aquilo que nos traz aqui, para aquilo que este podcast trata, que é o estado da cerveja. Também há 7, 8, 9 anos, 10 anos atrás, se começou a fazer cerveja artesanal em Portugal. E eu, tentando descobrir aqui um denominador comum, toda a gente começa por alguma razão e com alguma coisa que tem na mão, ou com algum sonho que tem na mão. Os cervejeiros também o fazem tal como tu o fizeste naqueles tempos. E eu, isto é só aqui uma curiosidade, lembro-me de ver aqui há uns 2, 3 ou 4 anos, numa revista, uma fotografia de um bloquinho em que tu dizias 100 sandes, 600 escudos, que era para as bandas, não sei de que. Isso também existe. Hoje, a cerveja artesanal também começa por aí. E também começa em localizações, não como esta ou como esta, mas, por exemplo, a cerveja artesanal portuguesa está localizada por todo o país, felizmente. Não é bem o caso de outros países na Europa, mas em Portugal dá-se o caso de que realmente ela está localizada por todo o país. E, portanto, não está só nas grandes cidades, não está só no Porto e em Lisboa. Este festival não está num grande centro de interesse, está deslocalizado, mas é aí onde nasce o encanto das coisas. A cerveja artesanal também é assim. Tem esse encanto. O que torna tudo mais difícil. Claro que sim. Fazer claro fora que sim, centros. Mas a dificuldade é a coisa mais bonita que tem a vida. Mas eu convidei-te por uma razão muito simples. Tu és um convidado atípico. Atípico porquê? Porque nós conhecemos há uns anos e não fazia ideia que tu, soube ultimamente, que tu és aficionado de cerveja artesanal e que, sem perceber absolutamente nada tecnicamente sobre uma cerveja, sobre os estilos, vais comprando, vais enchendo o frigorífico e vais bebendo, e vais degustando, e vais aprendendo, e possivelmente vais gostando de mais de umas que outras. Isso não é uma taradice, mas é uma coisa muito interessante e muito engraçada. Porquê? Porque sais de uma parte de um conforto, que é beber as cervejas que sempre se bebeu na vida, e tens o gosto por perceber e por experimentar e por experienciar novas coisas. Como é que isso acontece? Olha, acontece primeiro, isto vai soar mal, porque eu gosto de álcool. Não gosto de perder o controle, mas gosto de álcool. E as minhas bebidas preferidas sempre foram o vinho tinto e o champanhe. E, entretanto, descobri a cerveja artesanal, é verdade. E se me perguntares qual é a minha bebida preferida hoje, qual é a coisa que me apetece beber quando chego a casa, é uma cerveja. Primeiro porque tem aquela dose certa. Se abrir uma garrafa de vinho, vou ter que acabar de beber e uma de champanhe, exatamente a mesma coisa. E, portanto, há depois que trabalhar no dia a seguir, há que tomar conta das crianças, há que conviver com elas. E, portanto, a cerveja é realmente aquilo que eu mais gosto atualmente, a cerveja artesanal. E porquê? Porque varia muito de sabores, portanto, nunca te sentes a repetir. Eu descobri a cerveja artesanal precisamente no Art Beer Fest há 8 anos atrás, depois voltei há 7 e tenho ido com alguma frequência, não só ao Art Beer Fest como também ao Porto Beer Fest. E depois, curioso como sou em relação a tudo, seja em relação à cerveja, seja em relação à arquitetura, à pintura, à fotografia, à música, ao cinema, portanto sou uma pessoa curiosa e acho que a melhor coisa que a gente tem é sermos curiosos e sabermos um bocadinho de tudo. Embora não saiba muito sobre cerveja, descobri que o estilo que eu mais gosto são ali as Lager, a Jipa, sei muito bem quem é o Mick Jagger das cervejas, portanto sei quem são os grandes. Aliás, há uma cerveja chamada Stone que é muito boa. Por falar em Mick Jagger, há uma Stone que é... E a Stone produziu uma cerveja para os Metallica.
já que estamos aqui no mundo da música, mas já vamos falar sobre o assunto. E, portanto, já agora o Mick Jagger é o Mick Keller, que é assim o grande nome da cerveja. Uma pessoa que tem alguma coisa em comum comigo, porque ele organizou um festival, e é muito curioso porque ele, não tendo poder para estar com a sua cerveja num festival, criou o seu próprio festival. Portanto, é preciso ter primeiro poder financeiro e depois muita vontade, que é um festival que se faz em Copenhaga, que tem a curadoria de um dos elementos dos The National, se não me falha a memória. Também é sócio dele num bar em Paris, num Mick Keller bar em Paris, o Aron. E, portanto, o Mick Keller é uma pessoa que eu tive alguma curiosidade de perceber como é que funciona, e vejo que é realmente uma pessoa empreendedora e que tem bares espalhados um pouco por todo o mundo e que tem ótimas cervejas. E, portanto, isto a propósito de dizer que tive essa curiosidade. Portanto, gostei da cerveja, porque nunca fui uma pessoa fechada, penso sempre fora da caixa e como disse, gosto de álcool. Isto soa sempre mal, não soa? Não, a mim não. E, portanto, quando bebi, exatamente, e nunca mais me esqueço, foi no primeiro Art Beer Fest, gostei e disse, eu tenho que experimentar mais coisas dessas, e fui subindo até chegar parece-me que são as mais difíceis, as IPAs. Entretanto, fui a um festival também de cerveja na Polónia. Eu sei que tu queres falar desse festival. Só um passant. Mas, por exemplo, tu, nesse teu frigorífico abarrotado de coisas, para além, já vi que tens um encanto especial pela plástica dos rótulos e não sei o quê. Adoro. Sabes que o Lou Reed tinha uma frase maravilhosa, quando lhe perguntavam o que é que estava a ouvir, ele dizia que, ou às vezes dizia, que só se lembra da capa. E então perguntaram-me, está bem, mas como é que compra música? E ele dizia que quem faz uma bela capa de um CD também faz um belo álbum. E eu, na cerveja, penso exatamente o mesmo. Ainda agora comprei, ofereceram, mas fui eu que escolhi uma série de Mick Kellers, precisamente pelo rótulo. E são rótulos bonitos. Aliás, falávamos disso antes de começar esta pequena entrevista. E em Portugal há obras de arte, há coisas bonitas, simples e muito bem feitas. E, portanto, essa é uma Mars americana. Eu na cerveja acho exatamente a mesma coisa. Quem faz um bom rótulo, vejam este rótulo, que é uma cerveja portuguesa, que é a Sovina, é um rótulo simples e apelativo. Portanto, quem faz um bom rótulo, eu ainda não provei esta, mas vou provar, é esta. Tens aí? Vou provar. Quem faz um bom rótulo faz garantidamente uma boa cerveja. Sim. Já se equiparam as duas tendências, fazer rótulos e fazer cerveja. Mas, por exemplo, nesse teu frigorífico a abarrotar e que vais provando e vais esvaziando e vais metendo mais, tu consegues hoje já e naturalmente perceber que aquela coisa que eu gostei o ano passado, afinal não era tão boa assim, eu gosto é desta, ou o estilo, ou então provar a mesma cerveja e já notares diferença, já fizeste essa evolução, claro, tecnicamente claro. para ti, não é tecnicamente para a cerveja, mas tecnicamente para ti já consegues fazer esses... Sim. E achar uma cerveja que bebi há um ano forte, que passado uns meses já não acho assim tão forte, e entretanto, porque também tenho alguns amigos entre os quais tu fazes parte, que percebem cerveja, que me vão aconselhando, e sinto uma evolução, sim. Eu acho que essa é a magia da cerveja, precisamente. Eu comparo isso muito com a música, porque tu de repente estás a ouvir uma musiquinha pop que te soa muito bem, mas de repente, isto acaba por ser cansativo, deixa-me lá passar para outro patamar. Eu acho que a cerveja tem um bocado essa magia, sabes? Sim. E essa diversidade. Se me perguntares agora porque é que eu prefiro a cerveja, eu continuo a beber continuo a beber vinho tinto, e continuo a beber champanhe, claro. E continuo a beber vodka e gin. Eu gosto de álcool, repito, isto vai soar mal, repito outra vez. Mas nunca perco o controle, também repito outra vez. Mas o que eu noto na cerveja, isto acontece também no champanhe, no vinho tinto, obviamente, mas na cerveja notas uma diferença maior, sabes? É mais imediata. Não sei muito bem explicar isto, porque também não percebo assim tanto cerveja quanto isso. Sou um leigo, mas noto que há grandes diferenças, sabes? E que é uma diferença que tu notas imediatamente, enquanto no vinho tinto, se calhar precisas mais tempo. Também pela ocasionalidade de beber cerveja mais vezes do que bebes, por exemplo, vinho todos os dias ou whiskies todos os dias. Cerveja é uma coisa mais prática, mais cotidiana do que beber. Tu não bebes whiskies todos os dias, nem gins todos os dias. Uma cerveja é uma coisa mais fácil de beber e é mais fácil, está mais perto de ti. A
A cerveja tem um lado bastante de partilha, de comunhão e de abertura de espírito, ao contrário do vinho, que é um bocadinho intimista, que é um bocadinho pessoal. Exatamente, é verdade. Essa sensibilidade que a cerveja tem leva, por exemplo, e agora vamos entrar um bocadinho em temas que são comuns, a cerveja e a música. Por exemplo, os The National, como todos sabemos, têm uma cerveja, por acaso é feita pela Mikkeller, para eles. O Bruce Dickinson tem uma cerveja que se chama Trooper, se não me engano, não tenho aqui, acho que se chama Trooper, que é o nome de um álbum, não é? Trooper, do Iron Maiden, sim. Uhum. Os Municipal, em Portugal, tem uma homenagem feita tem duas cervejas feitas pela Mine Sardine para os Municipal. O Festival Sonic Blast de Moledo, que também conhecemos por ser aqui um case Sim, aqui da zona. Uma referência, um belíssimo festival. Também tem uma homenagem que uns grandes cervejeiros do País Basco lhe fizeram. Há bocado falaste no Festival Haven da Mikkeller e de um chefe de cozinha, e é aí onde eu quero chegar. Toda esta pessoalidade que a cerveja tem. Um festival onde massivamente ocorrem milhares e milhares de pessoas, mas tu, melhor do que eu, e eu sei que sei que tens essa sensibilidade, tu sabes que cada pessoa que está aqui em Paredes de Couro, ou cada pessoa que está no festival, no Primavera Sound, está a sentir uma experiência porque pensa que é único no meio daquele festival e no meio daquelas milhares de pessoas todas. Esta semelhança que existe no tu quereres experienciar, tu vês, por exemplo, num festival massivo, onde, e vamos nos retirar aqui de coisas desconfortáveis, toda a gente sabe que um festival precisa financeiramente de sobreviver, e obviamente que a cerveja artesanal não tem os meios para fazer grandes festivais. As grandes marcas estão nos festivais exatamente por isso, porque pertencem ao mainstream, são massificadas, têm os volumes, têm a imagem para passar para uma multidão, coisa que a cerveja artesanal nunca o conseguiria fazer porque não tem os seus meios. Se calhar todos juntos dariam um festival. Mas tu vês que, por exemplo, se eu fosse um cervejeiro, como é que eu me dirigiria a um organizador de festivais para poder estar exatamente dentro de um festival, eliminando estas limitações que existem, porque os sponsors são os sponsors, obviamente, e têm as suas limitações e implementam as suas limitações a muitas coisas. Mas o que é que eu faria se fosse ter com o João Carvalho e dissesse: João, tu não tens um festival, por mais pequeno que seja, que se adapte à escala, para exatamente as pessoas terem uma experiência diversificada daquilo que é cerveja, também num festival, que é uma diversificação de sentimentos e de experiências para cada uma das pessoas que está nesse festival. Olha, como estás a dizer, não é nada que eu não tivesse pensado. Eu gostava imenso de ter cerveja artesanal nos nossos eventos. Disseste bem que os festivais precisam de patrocinadores, de financiadores, e a verdade é que as grandes marcas têm esse poder. Eu, se me perguntares se abdicaria de algum patrocínio para ter cerveja artesanal, eu diria-te que sim. Mas não estamos a falar só do investimento financeiro de uma cerveja. Claro. Estamos a falar depois de toda a logística, não é? Da comunicação também. A comunicação é dispensável porque, felizmente, já temos uma máquina suficientemente forte que comunica muito o festival. Aliás, até criamos muitas restrições às outras marcas para que não comuniquem o festival. Preferimos ser nós a fazê-lo, nós e o main sponsor, e nem temos permitido muito que as outras marcas o façam. Agora, o problema é sempre esse, é uma questão logística. Este espaço tem tanto de belo como de complicado. Não é fácil, se reparares, a própria marca de cervejeira de dimensão nacional que patrocina o festival não comunica como é habitual fazer noutros festivais. Nós não permitimos que tragam aqueles stands, permitam uma expressão,
feios, inestéticos e com tantos logotipos, portanto, desenham bares próprios para aqui, feitos de madeira, com telha portuguesa, de forma a que se integre no espaço. E, portanto, é mais essa questão. Eu lanço o desafio, arranja-me 5 ou 6 cervejeiras e eu abro as portas do festival, porque realmente, isso é fácil. porque realmente, aliás, até podiam ser compatíveis. Nós podíamos ter a cerveja nacional e podíamos ter depois a cerveja artesanal, ou melhor, a cerveja tradicional e depois ter a cerveja artesanal, embora artesanal seja artesanal, aqui até estou a dizer mal, porque a tradicional é exatamente a artesanal, não é? Mas a cerveja vulgar... Todos os dias, é a cerveja mainstream, claro. Agora, o que me parece é que também as grandes cervejeiras estão cada vez mais a apostar na cerveja artesanal. Portanto, eles viram que há aqui uma coisa que já não é um nicho de mercado, já é mais que um nicho de mercado, e eu vejo a Sagres, a Superboc a fazerem cervejas artesanais. Estão a tentar ocupar uma gama no seu portfólio que obviamente que foi disputada por todo este movimento que tu viste nascer. Eu lembro-me a tal viagem a Varsóvia, que eu e o Miguel íamos para um festival, um festival parceiro nosso, que é o Festival de Varsóvia, e o João disse, eu também gostava de ir, posso ir convosco? Vem, vamos dar uma volta. Eu adorei. E lembro-me de termos chegado, era no estádio do Legia de Varsóvia, e aquilo tinha uma infinidade de cervejas, foi logo no início das nossas andanças também pela cerveja, uma infinidade de cervejas tremenda. Para nós já era tremenda, faço ideia para ti que na altura não estavas por dentro deste mundo. Descobrir o mundo novo, sim. E depois até tomaste um comprimido para dormir 3 dias. Não, é uma coisa muito engraçada. Podes, se preferires quando eu. Mas, é melhor contares tu, se te lembras. Repente, porque foi a primeira vez que eu vi muita cerveja artesanal. E então eu estava gripado. Comecei a sentir aqueles síndromes de gripe, comecei-me a sentir febril e com dores no corpo, e fomos à farmácia comprar comprimidos para a gripe. E entretanto eu, sempre que viajo, durmo mal e portanto levo sempre os meus comprimidos de dormir, e levei os meus comprimidos de dormir que eram exatamente iguais no formato aos comprimidos ou melhor, não levei, também comprei lá os comprimidos de dormir, e isso é que fez confusão, porque eram parecidos e depois aquele em polaco não dava para perceber muito bem. E então, em vez de tomar os comprimidos para a gripe, eu tomei os comprimidos para dormir. Eu lembro-me perfeitamente de adormecer. Passaste 3 dias. Depois, sempre cheio de sono, e adormecia junto ao balcão. Estes gajos têm umas almofadas fabulosas, isto aqui dorme-se. Eu quero comprar umas almofadas destas. Não, e lembro-me de pensar, para que estar a gastar dinheiro, para que estar a gastar dinheiro em comprimidos para dormir, se a solução está na cerveja artesanal. Acho aquilo maravilhoso, tipo, é isto que eu preciso, uma torneira em casa. Mas, por exemplo, tu és... Já me disseste que eu sei que estás no Art Beer Fest várias vezes e que estiveste no Porto Beer Fest. Existem muitos mais festivais por aí, por onde também podes ir acalmar a tua curiosidade. Cada vez há mais festivais em Portugal, cada vez são melhores também. Sim, e muito sociáveis, sabes? A cerveja tem essa coisa, é sociável. A cerveja é sociável. Sim, porque tu de repente estás a pedir uma cerveja, estás a conversar com a pessoa do lado que não conheces de nenhuma parte e que te está a dar um conselho, experimenta antes esta, e é ótimo isso, sabes? Eu até acho que vocês deviam fazer um shotzinho de cerveja, porque às vezes apetece prová-las todas e também não dá porque temos as nossas limitações. Nós temos sempre uma marcação que é para prova. Desconhecia. Vais à Goloso, pá. Pois é. Mas pronto, vou a Lambon, como se diz em Coura. Essa é uma das... Nós vamos vendo ao longo desta pequena história desta pequena história da cerveja artesanal em Portugal, vamos vendo que a cerveja se tem colado muito à música, vê-se isso mais no caso da Musa, em que dá nomes muito colados à música. Vê-se isso em pequenos formatos de festivais e de eventos que vão ocorrendo. Vai haver um agora em Lisboa, no LX Factory, que é Nova Batida, não é? Sim, Nova Batida, sim. Onde já vão estar 2 ou 3 cervejeiros artesanais. Portanto, obviamente que há aqui uma evolução normal das coisas Deixa-me só ser eu subir na escala. Deixa-me só ser eu a fazer uma pergunta já agora. O que é que tu sentes? Porque de repente não havia festivais de cerveja, de repente vês vários festivais.
e veja, até perdoa-me, não falo do vosso caso, porque eu comparo muito o Art Beer Fest ao Paredes Cor, acho que foram pioneiros, foram os primeiros a fazer, foram crescendo, foram aprendendo, foram ganhando dimensão, foram trazendo em primeira mão os grandes cervejeiros internacionais. Eu, por acaso, comparo muito as histórias de um evento e do outro. Mas o que eu sinto é que, de repente, qualquer terrinha tem um festival de cerveja artesanal. A minha pergunta é, e desculpa estar-me a pôr agora no teu papel, mas a minha pergunta é, porque é uma curiosidade que eu tenho, por acaso ando para te perguntar há algum tempo, a ti e ao Miguel, e tem passado. Não pensam que pode haver uma banalização dos festivais de cerveja? É como exatamente o teu meio, o teu habitat. Pois quem tem qualidade de Singra. Exatamente, vamos então separar dessa comparação. Eu, quando faço uma cerveja, ou quando um cervejeiro faz uma cerveja, porque eu não faço, eu apenas esta cerveja bebo, é muito boa. Eu apenas as bebo. Quando faz uma cerveja, pode não ter ficado a melhor cerveja do mundo, mas há sempre uma evolução sobre a cerveja. Os festivais têm, para a felicidade da cerveja primeiro e depois de todos os consumidores de cerveja, têm proliferado em festivais, alguns mais dignos, outros menos dignos para a cerveja, mas têm proliferado e têm hoje em Portugal há 7, 8 festivais que são interessantes, têm uma dinâmica interessante e têm levado a cerveja para onde ela deve estar. Ou seja, para alargar a base do consumo, porque a cerveja não vive apenas de nerds ou de geeks, percebes? Não pode viver à volta do seu inner circlezinho. Sim. Portanto, é bom para alargar a base. Mas é exatamente, agora fazendo a analogia com o que são os teus festivais e os festivais dos outros teus concorrentes, nós cada vez devemos tratar melhor o nosso festival e levá-lo, dando-lhe sempre a qualidade que as pessoas merecem, que a cerveja merece e que o festival merece, porque ele é teu, portanto é uma coisa tua que tens que tratar bem. E realmente as coisas, depois há uma diferenciação entre festival para festival. É uma analogia, mas é um termo de comparação muito parecido. É muito parecido. Tu fazes cada vez mais e melhor, ou tentas ir à procura dos recursos para que eles sejam, para que esse teu festival seja cada vez mais e melhor. É exatamente aquilo que nós fazemos nas nossas organizações e eu penso que é exatamente isso também porque houve festivais em Portugal que não os nossos, que começaram de uma forma e que hoje começaram muito por baixo, obviamente, e que hoje conseguiram dar a volta. São festivais que dignificam a cerveja, dignificam os visitantes que lá vão. Este fim de semana houve 2 festivais que estiveram muito bem. Mas basicamente as coisas acontecem assim. Mas sentes que para ti quantos mais melhor? Quantos mais melhor. Eu às vezes estou a falar... Porque promove o consumo da cerveja artesanal? Quanto mais se falar sobre cerveja artesanal, mais os hotspots das cervejas ganham com isso, porque há mais gente a consumir cerveja. Há mais gente a mudar o paradigma que é dificílimo, que foi dificílimo em Portugal, mas nota-se essa evolução. Esse paradigma de que nós só conhecemos 2 cervejas, aquela ou aquela. Hoje em dia já qualquer pessoa como o teu estado hoje aqui, como convidado que não é nenhum nerd, não é nenhum geek, e nós quisemos te trazer porque naturalmente e simplesmente vais falar de uma coisa de um gosto que ganhaste. Realmente o gosto pela cerveja artesanal nota-se cada vez mais em Portugal, isso é muito bom, temos muito. A cerveja tem muito que andar ainda em Portugal, exatamente para um dia ter a escala e a estrutura e a infraestrutura de poder chegar ao João Carvalho e dizer, nós gostávamos de estar aqui, percebes? Eu penso que há um trabalho feito muito grande. Estes pequenos posicionamentos que eu te disse, em que a cerveja já consegue estar em coisas, em palcos interessantes, pequeninos mas interessantes, ainda não no Festival Paredes Cor ou não no Festival do Primavera ou no outro qualquer. Então eu posso desafiar já para teres uma cerveja artesanal no Festival para gente sentada, acho que fazia todo sentido. É uma escala, é uma escala interessante, por exemplo, há cervejeiros que hoje já conseguem estar no Festival para gente sentada. Mas também, porque não, pensar como pensou um dia o Mikkel na Dinamarca em começar as coisas ao contrário. Vai haver um festival onde a cerveja artesanal é
e onde os The National estiveram, e não me lembro do cartaz, mas foi um grande festival, Fantástico, continua a ser um grande festival. Arcade Fire estiveram lá, se não Arcade falha a Fire memória. também. Sim. As coisas exatamente podem começar a ser construídas ao contrário, como hoje é uma coisa óbvia. Tu quando começas a pensar em cora, sabes a quem te dirigir para obter patrocínios. Começa ao contrário, começa sem esse patrocínio e vai-se buscar outros, não é? Mas tudo isto é a evolução das coisas. Eu acho que um dia isso vai acontecer. Já ouviram todos, não me estás a convidar a mim porque eu não faço cerveja. Eu, quando muito, posso ir ao festival para a gente sentada e beber umas cervejas, e fico muito contente se lá estiver um cervejeiro artesanal. Mas Paredes de Coura, por exemplo, é um festival de tendências. Aliás, podes até... A cerveja artesanal é uma tendência. Podes até fazer uma praça só de cerveja artesanal, porque não? E podes fazer uma provocação a quem vais convidar. Vão fazer uma cerveja para o festival, uma cerveja especial para o festival para gente sentada. São coisas que... Sim, ou a Paredes de Coura, ou para a Primavera. Os cervejeiros estão ávidos porque outros players se juntem com eles, porque, repara, o primeiro impulso é tu teres uma coisa e vais mostrá-la. Se alguém te vem convidar a mostrar o teu produto, melhor ainda. É uma coisa que ainda não há o hábito de ir procurar o cervejeiro artesanal para fazer qualquer coisa. Vais lá apenas se te interessar aquilo que queres comprar. Mas essa foi a grande fundamentação de um convite que te foi estendido para estares aqui, que nós te agradecemos, e a pior coisa que eu te posso desejar é que algum dia venha aí um artista qualquer que tem aqueles desejos malucos de ter no camarim não sei o quê, e diz assim, eu exijo ter cerveja artesanal no meu camarim. Eu quero a vadia, eu quero a letra. Quero a letra, já conhecem a fundo a cerveja nacional. Gostava que algum te fizesse isso já imediatamente. Mas fazem. É. Há bandas a pedir cerveja artesanal, sim. Como pedem determinado vinho, como pedem determinado champanhe. É? Sim. Engraçado. Mas aqui em Portugal já te pediram isso? Sim, cerveja artesanal, engraçado. Muitos, sim. Assim, engraçado. Nós não, sabes, especialmente eu, não gosto muito de promover os pedidos das bandas, porque acho absolutamente natural e normal. Uma banda são 15 elementos e, portanto, é natural que um goste de cerveja artesanal, outro goste de vinho biológico, outro goste de champanhe, outro goste de bolachas Maria, porque entanto descobriu que as bolachas Maria são boas, outro gosta de bolachas baunilha. Portanto, há promotores que aproveitam para promover o festival. Aproveitam essas exigências para promover o festival. Eu nunca o fiz, mas sim, agora que falas, lembro-me, aliás, eu tenho algumas cervejas no meu recheado frigorífico que são sobras dos pedidos de Paredes de Coura. Agora, se me perguntares quais são as marcas de cerveja, provavelmente não te sei dizer, mas que tem rótulos bonitos, tenho, porque eu também bebo muito pelo rótulo, como já te disse, estou como a Lorida a comprar música. Mas olha... estás num estado ainda de experimentação. Descoberta, que é maravilhoso. De descoberta, que é o melhor estado. Fase. Mas eu vou-te dar uma coisa para perceber. De namoramento. Eu vou-te deixar aqui uma coisa que o programa, que este podcast vai dar, que é uma cerveja a 100%, mas é uma cerveja que é quase um destilado. Vais perceber que isto é quase um destilado. É uma cerveja de 2009, portanto, de 2010, tem 9 anos de barrica de rum. Portanto, para tu perceberes que esta não a metas no frigorífico. Pois tem 9 anos, mas agora não vai aguentar 9 horas de certeza. Mas é muito especial. É para veres como isso é uma coisa que um nerd... Sim, com imagem. Isso é uma coisa que um nerd e um geek anda à procura e anda maluco por isso. Tu não o és, mas espero bem que um dia venhas a ser um nerd e um geek. Mas é também uma das coisas que eu gosto na cerveja artesanal. É precisamente... o cuidado, já o disse, vou-me repetir uma vez mais, mas é o cuidado que tem com a imagem. Sim, cada vez há mais. Cada vez há mais. Isso é bom, porque os olhos também bebem, não é? Claro que sim. Olha, João, obrigado por teres vindo, obrigado já passou por teres sido entrevistado. Foi rápido. E obrigado por estarmos neste Coraíso Trato Bem, porque isto é realmente um sítio é um sítio que vai ficar nas memórias de muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas. No meu vai ficar de certeza. Sim, brindemos então. Deixa-me só dizer-te que foi um prazer, porque temos que beber. Depois de brindar tem que se beber. Foi realmente um prazer, porque admiro cada vez mais a cerveja. Eu gosto muito do vosso trabalho, independentemente de alguma
amizade que temos, não adianta escondê-lo. Admiro muito o vosso trabalho e comparo muito ao que foi o Festival Paredes de Cora, que é começar do zero e de repente ver outros a acontecerem, a dizerem que fomos influenciados por Paredes de Cora. Portanto, o que me dá sempre grande prazer, nunca senti aquela coisa mais um festival, antes pelo contrário, penso exatamente como tu, que é quanto mais melhor. O que interessa é que as pessoas ouçam música, que as pessoas se liguem cada vez mais à cultura e, portanto, eu acho que vocês pensam da mesma maneira e dou-lhes parabéns. Isto é um trabalho de muitas pessoas, cada um no seu galho. Os festivais, sem cerveja não há festivais, sem festivais não se pode mostrar a cerveja. Portanto, isto é um trabalho muito grande que começou e tu acompanhaste há cerca de 7 ou 8 anos em Portugal. Uma vez mais, obrigado. Deixa-me só dizer-te uma coisa, eles depois vão acabar por editar. Sim, faz aqui. Eles depois vão cortar aí alguma coisa. Deixa-me só perguntar-te uma coisa já agora, já que comparamos tanto a música com a cerveja, eu acho que não é assim tão absurdo quanto isso. O que é para ti fazeres uma boa edição de um festival? É trazeres o grande cervejeiro? Significa para ti trazeres o Mikkeller como significa para mim trazer a Patti Smith, por exemplo? Ou tem mais a ver com o ambiente que se vive? Ou com as cervejas novas que são apresentadas? Ou com o próprio cervejeiro? Ou qual é a tua grande vitória num festival? Ora bem, todos esses fatores têm o seu peso. Todos esses fatores têm o seu peso. Nos festivais de cerveja, tu teres grandes marcas, grandes personagens, grandes pessoas que fazem mover pessoas, é muito importante, obviamente. Pelo menos numa fase embrionária das coisas, ou numa fase nos primeiros estádios das coisas, tu precisas de ter alguém para puxar alguém. Mas se nos pusermos a pensar em grandes festivais que existem em todo o mundo, realmente eles têm lá sempre os melhores cervejeiros. E isso tem a ver também porquê? Porque os melhores cervejeiros também têm as melhores cervejas e o melhor festival é aquele que tem o maior leque de cervejas. Mas é muito importante. Agora, aquilo que se faz em Portugal também morre uma cervejeira, nascem 3 ou 4. Portanto, todos os anos nascem grandes cervejeiros, todos os anos há grandes cervejas. Isto é uma parafernália de coisas a acontecer ao mesmo tempo, para bem da cerveja e para bem do consumidor, porque tem o leque cada vez a aumentar mais. E num festival, ao contrário de um festival de música, num festival de cerveja, ao contrário de um festival de música, aquela star ou aquela starlet que tu pões como cabeça de cartaz, Headliner, sim. Nós não gostamos muito de... Há ali uma, não sei se é a palavra correta, mas há ali uma maior democracia, porque tanto é interessante o potencialmente grande cervejeiro, alguém que hoje começa a fazer uma coisa, ou um Mikkeller, ou um Greg da Stone, ou um tipo qualquer, percebes? E os festivais de cerveja são isso, são uma diversidade tremenda, onde eu até posso ir a um festival de cerveja e bebo as cervejas que achei mais interessantes, porque não vou às aquelas que têm grande qualidade, porque essas eu conheço-as, percebes? Eu vou tentar descobrir coisas novas. Também tens disso aqui. Há muita gente. Era isso que eu tinha a dizer. Até nisso compara em Paredes de Cora. Claro. Se vires a nossa forma de comunicação, nunca é salientando a Patti Smith e os New Order e os The National, porque esses toda a gente conhece, mas é antes o Jonathan Wilson, a Mystic, enfim, as coisas novas. E, portanto, daí eu achar que há aqui realmente uma analogia muito próxima. Bem, música e cerveja são duas coisas que se complementam, que vão muito bem e uma vez quando mais... bebes uma cerveja, o que é que te apetece? Ouvir música? Confessar e ouvir música? Claro que sim, claro que sim. Não sou muito introspectivo quando tenho cerveja, sou mais expansivo do que introspectivo. Mas sim, obrigado João, obrigado Cora, obrigado Cora Iso e até ao próximo episódio.